Olá, bem-vindo. Você acompanhou aqui na Record News uma série de 10 programas que nós chamamos de ponto a ponto da reforma da Previdência Social. Agora você acompanha uma série também de 10 pontos da reforma trabalhista. A ideia é o seguinte, como são coisas muito grandes, né? Eu às vezes tenho dificuldade de entender. Então, para mim, fica mais fácil quando a questão é discutida ponto a ponto, como nós fizemos com a Previdência. Vamos fazer com a reforma trabalhista e eu quero agradecer já a gentileza da doutora Fabiola Marques. Fabiola, muito obrigado pela gentileza. Obrigada a você. Quem está aqui também é o advogado Eduardo Pastore. Eduardo, obrigado também. Obrigado. O Eduardo é autor de vários livros, entre eles o de terceirização, filho do doutor Zé Pastore, que a gente conhece muito bem. Quero agradecer muito a gentileza. Obrigado. Bom, então a nossa primeira questão. Roberto, vamos mostrar então a primeira questão que a gente vai discutir no programa de hoje. A primeira questão é da reforma trabalhista. A reforma promove a precariedade das relações do trabalho? Fabiola, sim ou não? Sim. Sim. Eduardo, a reforma promove precariedade das relações do trabalho, sim ou não? Não, entendo que não. Não. Fabiola, por que é que a reforma promove a precariedade, como você afirmou agora há pouquinho? Porque em vários pontos ela não garante direitos ao trabalhador, ao contrário, ela diminui esses direitos. Então nós temos, por exemplo, uma garantia, a possibilidade do negociado ser superior, vamos dizer assim, ele prevalecer sobre a lei. Isso já existe, desde que ele seja mais vantajoso do que a lei. Afinal de contas, a lei, a CLT, ela garante o mínimo que deve ser garantido ao trabalhador. E o negociado, ou seja, os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho, deveriam garantir benefícios maiores a esse piso mínimo que é estabelecido pela legislação. Então, se você já partir do princípio que o negociado prevalece sobre o legislado, se isso nós já temos, e você tem alguns elementos ou algumas possibilidades em que ser negociado deve prevalecer, com certeza nós vamos ter a redução de direitos e, com isso, a precarização dos direitos dos trabalhadores. Eduardo, por que não precariza? Heródoto, eu penso que não precariza por dois motivos. Primeiro que essa proposta do projeto de lei 6787 de 2016, que trata a reforma trabalhista, ele diz que qualquer negociação que for feita com relação aos direitos que estão lá dentro, tem que passar pela negociação coletiva. Então, qualquer acordo que for feito tem que passar pela negociação coletiva. Ou seja, não é o empregado individualmente que vai negociar alguma coisa. Isso passa pelo direito coletivo do trabalho. São os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores negociando diretamente os seus interesses. Como eu entendo que lá no direito coletivo do trabalho não existe a hipossuficiência do empregado, por quê? Porque ele está junto com outros empregados, ou seja, não existe a figura do hipossuficiente nessa hora, ele trata de igual para igual a negociação desses direitos. Então, não há que se falar em perda de direitos por conta de uma suposta negociação que, inclusive, nem foi feita ainda. E lá e outro aspecto importante também desse PL, é facultativo. Esse PL diz o seguinte, se você quiser negociar, você negocia, sindicatos, trabalhadores e empregadores. Se você achar que a negociação não serve para você, não negocia e fica com todos os direitos da CLT. Ou seja, não existe revogação de direitos nenhum e também não existe nem obrigatoriedade de se negociar. Então, o problema, na minha concepção, é que os sindicatos, hoje em dia, eles não têm, infelizmente, a liberdade que deveriam ter para efetivamente garantir a representatividade. Quando se fala em liberdade sindical, aqui no Brasil, nós temos uma meia liberdade. Meia liberdade não existe. Por que é uma meia liberdade? Porque sindicato livre seria aquele em que as partes podem criar livremente. Eu poderia ter um sindicato por empresa, eu poderia ter um sindicato por categoria ou não, poderia ter mais de um sindicato dentro do mesmo local, dentro do mesmo município, e isso não pode acontecer. A legislação e, na verdade, a norma constitucional, ela estabelece a unicidade sindical, ou seja, eu só posso ter um representante de sindicato para a mesma categoria dentro do mesmo município, né? E mais, ela determina a obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, que liberdade é essa? Que representatividade é essa quando a gente fala, hoje em dia, em 16 mil sindicatos? Você tem, realmente eu concordo com a doutora Fabiola num aspecto. Um país que tem 17 mil sindicatos precisa de uma reforma sindical. Sindical também. 17 mil sindicatos e 5 mil sindicatos de empregadores, o resto é de empregados.
tem alguma coisa errada. Isso é um fato. São Tem mais 17 2 mil querendo, são 16 mil, né? Pelas 16 mil, você tem 5 mil nesse bolo de 16, tem 5 mil de empregadores e o resto de empregados. Então, assim... E tem mais 2 mil para vir? 2 mil tentando Na França, onde você tem 70 sindicatos, nos Estados Unidos 65, no Japão 42, você chega aqui, você tem 17 mil, tem algum problema muito grave com o sistema sindical. Agora, este é um fato. O que eu vejo também muito diferente, e nós precisamos observar, Heródoto, que nos últimos 5 anos, a FIP fez uma pesquisa mostrando que nos últimos 5 anos, os 30% dos sindicatos, mesmo nesse sistema que a gente tem aqui deficiente, conseguiu negociar, nas negociações que eles fizeram, aumento real de salários. Então, essa pesquisa mostra o seguinte, que os sindicatos que negociam bem, eles conseguem buscar os direitos de igual para negociar os direitos de igual para a empresa e consegue inclusive buscar a supressão, a superação de alguns direitos, mesmo numa situação de crise. Ou seja, você tem sindicato negociando bem, você tem sindicato forte. Então, eu entendo que o sistema precisa ser mudado, mas assim, concluir que os sindicatos não conseguem negociar porque eles não têm representatividade forte, você esquece de olhar para essa pesquisa que mostra que 30% conseguiu aumento real de salário. Eu já não concordo, justamente esse o ponto a ponto, né, o debate. Na verdade, para que a gente possa falar em negociação efetiva, haveria a necessidade anterior de nós termos sindicatos fortes e representativos. Quantos sindicatos fortes e representativos nós temos? Dos bancários, dos metalúrgicos? Acabou, né? O restante, infelizmente, são sindicatos que muitas vezes não têm justamente essa capacidade de negociação. E a ideia justamente da convenção coletiva de garantir benefícios aos trabalhadores e não de prejudicar. Então, quando nós vemos, por exemplo, o projeto estabelecendo a possibilidade de negociar jornada de trabalho. Quando se fala em jornada de trabalho, eu tenho apenas um limite mensal de 220 horas mensais. Isso significa que o sindicato pode chegar, a meu ver, ao absurdo de negociar 24 horas por dia de trabalho. E isso vai ter validade se o entendimento for que o negociado prevalece sobre a legislação, sendo que a própria lei estabelece que a jornada de trabalho diária é de 8 horas por dia. Né? Então, nós temos aí um descompasso entre os direitos dos trabalhadores e o que pode ser negociado. É óbvio que poderá ou não ser negociado, mas a partir do momento que você tem essa permissão para reduzir direitos, porque se fosse para beneficiar, não precisaria prever. Isso nós já temos. Você veja que... Primeiro, o sindicato que entender que não consegue negociar de igual para igual, eu sou fraco, não vai negociar, porque ele não é obrigado a negociar neste modelo mas e aí nisso ele que está. também não garante, ele não vai ter condições mais benéficas. E na hora que ele não negocia, o que prevalece? A CLT. Então, você não... Há necessidade de uma negociação para a gente ter outros direitos, como estabilidade. A maior parte dos direitos, vale-refeição, por exemplo, né? Valor de vale-refeição, estabelecido numa convenção coletiva. Né? Aumento salarial. Você tem esses aspectos, mas eu vejo assim que, como você volta para a CLT, para o sindicato que não negocia, você mantém os direitos que você tem hoje, você não vai revogar nenhum direito. Agora, efetivamente existe um universo de sindicatos que realmente não representam absolutamente nada. Talvez, junto com a proposta de reforma trabalhista, ou em separado, talvez fosse interessante nós pensarmos uma reforma sindical. Agora, eu não vejo como vincular uma reforma trabalhista, você só pode fazer se você tiver uma reforma sindical. Ao contrário. Porque senão você vai acontecer, se isso fosse possível, você já teria feito isso, ou seja, você vai passar pelos próximos 100 anos sem reformar nada, né? Na minha opinião, você não revoga direitos, mas você flexibiliza e com isso acaba diminuindo. O direito de férias, por exemplo, que é uma garantia relacionada à saúde do trabalhador. Né? Então, o direito de férias, segundo a própria legislação, ele deve ser concedido de uma só vez,
com o objetivo de permitir que o trabalhador descanse por um tempo suficiente para voltar ao trabalho e, com isso, não sofra acidentes do trabalho. Se você permitir o fracionamento das férias... Fracionamento seria o quê? Tirar em duas... Em 3 vezes. Em 3 vezes? Em 3 Até vezes. 3 vezes. Porque em 2 vezes, na prática, já se faz. E aí estabelece, não, são em 3 vezes, mas um dos períodos teria que ser de 2 semanas. Os outros períodos seriam de 1 semana. Então, você tem prejuízos. Outra flexibilização que pode trazer prejuízos, a redução da jornada, da intrajornada, né? Do intervalo. O que é intrajornada? Então, é do intervalo dentro da jornada, que é de 1 a 2 horas. O intervalo para alimentação, para almoço ou para o jantar, para quem trabalha à noite. Né? Estabelece a lei que eu tenho de 1 até 2 horas. E eu sou obrigado a ficar... Eu sou obrigado. Por que isso? Porque dentro da jornada eu preciso paralisar as minhas atividades para não correr risco de sofrer acidente no trabalho. Eu preciso descansar, porque senão mentalmente ou fisicamente eu não tenho condições de dar continuidade à prestação de serviços. Sim. Se eu puder reduzir para 30 minutos esse intervalo, por meio de uma negociação e por meio de um sindicato que, às vezes, tem o conhecimento daquela categoria, daquela atividade, mas não tem um conhecimento jurídico e médico para saber se efetivamente é possível esse descanso. Eduardo, por favor. Eu estou pensando, enquanto você fala da questão das normas de ordem pública, de saúde e segurança do trabalho. Hoje, Heródoto, você vê que a CUT hoje consegue já negociou inclusive redução do intervalo do almoço de 1 para meia hora, ou tentou baixar isso. Onde foi? A CUT, a Central Única. Já fizeram várias negociações. E o que acontece? Sentaram à mesa, o sindicato negociou essa redução de 1 hora para meia hora. Foi bom para os sindicatos trabalhadores, para os trabalhadores, foi bom para a empresa, a Justiça do Trabalho veio e anulou. E disse o seguinte, olha, você não pode reduzir de jeito nenhum, porque isso trata-se de norma de saúde e segurança do trabalho. Muito bem. Quando você não pode imaginar que a CUT vai negociar uma coisa dessa, colocando em risco os trabalhadores. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, muitos dessas negociações, dessas flexibilizações dos direitos que estão sendo colocados aqui, já vem acontecendo através de negociação coletiva, já vem acontecendo através de acordo. Muito grande. Em nenhum momento você faz uma coisa dessa colocando em risco o trabalhador, mesmo porque o sindicato está lá para vigiar. Justamente qual é o sindicato que representa? Não, os sindicatos grandes, eles conseguem fazer isso de uma forma um pouco mais eficiente. O que de novo, eu volto a colocar aqui. A única maneira que você pode fazer com que o sindicato pequeno fique grande é estimulando a negociação. É você tendo maturidade e profissionalismo para você amadurecer as negociações. Os sindicatos grandes, eles não nasceram grandes. Os sindicatos grandes, eles não nasceram grandes. Eles nasceram pequenos. E ficaram grandes por quê? Porque eles conseguiram, mesmo diante desse sistema, ter musculatura suficiente para defender seus interesses. Por que você não vai imaginar que o sindicato pequeno hoje ele não possa fazer isso, presumindo que ele vai lesar os direitos dos trabalhadores? Eu vejo um paradoxo, um antagonismo nisso, nesse sentido que eu entendo que o 6787 ele valoriza a negociação e o direito do trabalho. Bom, nós vamos ter a oportunidade de continuar essa nossa conversa. Eu quero convidar você para continuar acompanhando aqui o Ponto a Ponto da Reforma Trabalhista, com os nossos dois convidados, a doutora Fabíola Marques e o doutor Eduardo Passori, que estão aqui. Obrigado pela sua participação. Então, nós voltamos amanhã com outro ponto da reforma trabalhista, porque, como eu já falei para vocês, é muito grande para mim, eu só entendo ponto a ponto, ok? Até amanhã, então. Obrigado pela audiência.